Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa Tempo, da nossa querida Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, aqui de Bagé, como todos sabem. Depois o Jones vai fazer a chamada aí, indicando as nossas redes sociais para que todos possam nos ouvir, certo? Então, sob as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus e do nosso querido patrono Chico Xavier, nós estamos aqui para realizar mais um programa e contamos com a participação de todos vocês que nos assistem em todas as nossas redes sociais, para que possamos nós enfrentar nossas provas e expiações, por mais paradoxal que nos pareçam, tão necessárias não só para o escoamento da consequência das nossas imperfeições, nossos erros, pecados da vida passada, como também para que através dessas alternativas usadas por Jesus, possamos nós despertar cada vez mais a nossa fé. A necessidade que todos nós voltarmos para Jesus, eu digo voltarmos para Jesus, porque às vezes nos parece que Jesus fica um pouco esquecido, né? E através dessa doutrina maravilhosa faz com que nós venhamos nos inteirar cada vez mais das mensagens que esclarecem e consolam do nosso Mestre Jesus. Peçamos, portanto, esta graça de estarmos juntos e principalmente sob a acuidade do nosso Mestre amado e do nosso querido patrono Chico Xavier. Temos junto de nós também nossos mentores espirituais que nos inspiram para que possamos levar a palavra a qual já comentamos, que atinja os objetivos, né? Para que possamos melhorar o nosso moral, o nosso espiritual e o nosso intelectual. Sejam bem-vindos mais uma vez, nossos patrocinadores, nossos mentores espirituais que aqui estão. Que Deus e Jesus protejam todas as casas espíritas espalhadas por aí, da nossa cidade, mas principalmente a nossa querida casa, a Chico Xavier. Uma boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Johnny, uma boa noite, meu querido amigo. Muito boa noite, São Paulo. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que estão conosco nas nossas plataformas eletrônicas, sociais, como se diz, né? Redes sociais. E lembrando, então, que nós estamos no Facebook, Centro Espírita Chico Xavier Bagé. Depois desse programa, ele fica no YouTube Chico Xavier Bagé, que daí ele fica sempre, né? Se quiser lá, vai estar lá. Também nós estamos no nosso Instagram, também Chico Xavier Bagé, também. A gente convida também todo mundo a seguir lá nas plataformas para acompanhar o que está acontecendo aqui. E então a gente vai convidando aos poucos sempre o pessoal para estar presente em nossas redes sociais, sobretudo aqui no Facebook também, São Paulo. Tá. Deu uma boa noite para a Raquel também ou eu me passei? Não, agora. Ai, boa noite! Raquel, deu boa noite, minha filha. Boa noite a todos, meus amigos aqui presentes, meus colegas de bancada, como diria o Benjamin. Meus colegas de bancada, uma boa noite. Uma boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu acredito que todas as pessoas que estão acompanhando de uma forma ou de outra receberam um convite da espiritualidade para estar nesse momento, para fazer essa pausa, para fazer essa reflexão. Então, que bom que todas essas pessoas, que vocês e que nós demos o nosso sim, que nós nos dispomos a dar esse tempo, separar esse tempo para as coisas de Jesus, como o seu Paulo mesmo estava dizendo, que às vezes ele fica meio esquecido. Então agora, pelo menos nesse momento, a gente tem uma oportunidade aí de trazer as coisas que ele nos ensinou e refletir sobre alguns dos temas que ele nos deixou. Interessante, Raquel e Johnny, que Jesus esteve conosco há mais de 2025 anos praticamente, e as suas palavras, seus ensinamentos, seu evangelho de amor, ele ecoam nos 4 cantos do nosso planeta,
E parece que a maioria dos habitantes do planeta não ouviram ainda essa conclamação que Jesus nos faz, né? Aquela questão do livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta, né? E eles respondem que é a criatura que serve de guia e modelo para toda a humanidade, para todos nós, né? E é tão bom a gente estudar a vida de Jesus e procurar, acima de tudo, vivenciar aquilo que Jesus está nos ensinando ainda. Isso nos dá um consolo muito grande e nos dá certeza que nós estamos no caminho certo. Eu acho que depois de várias reencarnações, nós ouvimos a conclamação do Mestre nos pedindo, né, para que possamos nós, ora, simples mortais, auxiliá-lo na implantação definitiva do seu amor na face da Terra. Façamos o máximo, né, Raquel? Estudando, pesquisando, para que venhamos a entender a razão da nossa existência na Terra. Uma coisa muito interessante que nós temos que falar, nós não estamos aqui, ó, num converscote, num piquenique, nem estamos aqui para sermos atendidos, nós é que temos que atender os outros, porque foi isso que Jesus nos pediu. Cada um segundo suas obras, e nós trazemos uma bagagem muito grande de erros do passado. E esses erros só podem ser erradicados da nossa alma e dos espíritos que estão conosco aqui nos ouvindo, porque a sala está cheia de espírito, né? Porque a dimensão espiritual de um programa espírita é muito maior do que as quatro paredes que nós estamos agora, nesse momento. Então, é uma coisa muito boa que nós venhamos agora, um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, procurar a palavra de Jesus que consola, esclarece, como sempre nós falamos, para que possamos melhorar nossas condições morais e espirituais, a fim de que, através das pesquisas, do estudo continuado, permanente, que nós temos que fazer, porque estamos um pouco atrasados, né? Nós temos que correr atrás agora. Portanto, tudo aquilo que nós falamos aqui, que a Raquel, nossa joia dessa casa aqui, né? Vamos falar. Filha minha, qual é o tema de hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais consoladores que a doutrina espírita traz para a gente, que são as causas anteriores das nossas aflições, as causas anteriores das nossas dores. Né? O que são anteriores? O que é esse anterior? É aquilo que causou a nossa dor hoje, aquilo que a gente fez ontem, mês passado, de quando a gente nasceu para cá. E das reencarnações passadas. Justamente, é isso aí que a doutrina deve ter uma bagagem muito grande. E esse assunto o Allan Kardec nos trouxe, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 28. Esse trecho ele é bem profundo, né, e está muito no nosso dia a dia. Porque não tem quem, em algum momento da sua existência terrena, não se faça a pergunta: por que comigo? Por que eu? Até aproveitando essa tua dica, eu quero esclarecer a vocês, aqueles que tiveram alguma pergunta com relação a esse tema, assim como todos os outros são muito importantes, mas esse é importantíssimo. Nós não sabemos por que estamos sofrendo. Nós poderíamos até dizer assim, Raquel e Johnny, o presente é o reflexo do passado. O futuro vai depender do nosso presente. Desculpe te cortar mais. Não, mas não é cortar. Isso aí é um bate-papo, né, seu Paulo? É um bate-papo, exatamente. Então, aqui, ó, por que, afinal, nós sofremos? Quais são as razões desse sofrimento? Será que o sofrimento que a gente tem hoje, seja ele qual for, é uma punição de Deus? É um Deus vingativo que quer, vou te punir, vou te castigar, é um castigo? Será que o que a gente vive é um acaso? Será que o que está acontecendo de difícil na nossa vida, os desafios que estão se apresentando, as coisas que estão nos fazendo sofrer são por acaso que elas estão na nossa vida?
Então, assim, a pergunta principal que vai fazer a gente refletir hoje sobre o que a doutrina espírita nos traz é, afinal, por que Por que sofremos? sofremos? Por que a gente sofre? Então, porque todos nós, inevitavelmente, vamos enfrentar dificuldades. Em algum momento da vida, nós vamos enfrentar dificuldades. E essas dificuldades, elas se apresentam de forma contínua, constante, de diversas dimensões. Às vezes é uma coisa simples, é uma dorzinha, e às vezes é um dorzão, né? Que podem ser, elas vêm sem aviso, né? Que podem ser doenças, perdas, que eu até coloco perdas entre aspas, né? Porque ninguém perde ninguém. É uma separação, né? Justo. Podem ser decepções, limitações físicas que se apresentem em algum momento da nossa vida, dificuldade financeira, conflitos familiares, todas as dificuldades que se apresentam no nosso dia que nos geram, em algum nível, dor. Raquel, eu acho assim que nós estamos ainda, somos muito envelhecidos ainda, né? E eu acho que a causa realmente das nossas dores, será que não seria um despertamento, um chamamento, uma alternativa, não vou dizer dolorosa, mas necessária, para que venhamos a despertar nossa fé? Porque nós vimos, você sabe, Johnny e a Raquel, tem tanta gente aqui na casa, a gente fala com tanta gente que não conhece nada de Jesus. Sabe que existe Jesus, sabe que nós temos um Deus, que é o nosso Pai, de todos nós, né? Mas não vivenciamos, é difícil nós sairmos da nossa zona de conforto, não querer procurar uma religião, seja qualquer, porque na realidade todas as religiões foram colocadas na face da terra sob o mando de Jesus, de Deus, de Jesus, né? Para que Jesus é tão pródigo nos seus ensinamentos, e quando ele disse que não quer que nenhuma ovelha se perca do seu rebanho, né? Ele deu tantas atividades religiosas. Deu várias opções para vários perfis. Procure alguma que se identifique. Justo. Né? E uma outra coisa, assim, ó, nós estamos muito atrasados, como eu me reportei agora, né? Exatamente porque nós não atendemos Jesus. Porque o sofrimento, eu acho que é uma coisa, por mais paradoxal que pareça, mas necessário. É a alternativa usada para o nosso despertamento. Não é? Eu acho que seja assim, não sei. Não é? E eu penso que essa proposta, vamos dizer, essa verdade que a doutrina espírita nos traz, olha que coisa maravilhosa a gente saber que existe isso. Porque imagina se a vida fosse só essa, do berço ao túmulo. Não tinha como. Daria para compreender por que algumas pessoas passam fome na rua e outras jogam comida fora de tanto que tem. Exatamente. Daria para compreender, a gente não ia nunca entender o que Deus quer com isso. Se fosse só isso, né? Do berço ao túmulo. Mas a doutrina espírita nos traz, né, a chave para a gente compreender os porquês dessas desigualdades, que são as pluralidades das existências. Com certeza. Né, que são as múltiplas reencarnações. E Jesus, assim, que criatura que é Jesus, né? Lá naquela época já, Jesus, através das proclamações, das parábolas que ele nos deixou, né, já sabia que existiria muita gente necessitada. Né? Tem coisa maravilhosa, Jesus é maravilhoso, quando ele disse assim, ó, todo aquele que vocês alimentarem, e a mim que vocês, todos vocês que vestirem, a mim. Quer dizer que eu sabia que nessas épocas de dificuldade, ou em todas as épocas, sempre existiria gente com fome. E isso aí veio logo através do projeto Estenda as Mãos, que nós temos aqui na doação de cestas básicas, levando roupa. O nosso pessoal aqui, gente, é maravilhoso. Todos os dias eu levo na caminhonete algumas cestas básicas, 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Faço mais algumas cestas básicas, né? E assim por diante. E roupa, então, você fala. Então, a minha casa virou um brechó. A toda hora, ó, tá tudo aqui, ó. Chega aquele moleirinho lá,
E a maior parte daquelas que agora são necessitadas mesmo. Mostraram fotos trabalhando no lixão. Trabalhando no lixão lá. Elas, o filho, o homem eu não vejo particularmente, eu não vejo. Mas as mulheres e os filhos, Raquel, trabalhando no lixão. E outra coisa tão importante, né? Quando essas pessoas, Deus, lógico, a sabedoria infinita, sabe da necessidade, eu não vi uma criança doente. Não tem uma mulher doente lá, mexendo em lixo, porcaria, né? Então Jesus disse que a ele que... Então Jesus já sabia que dado o momento, e sempre existiriam criaturas doentes e necessitadas, porque ele mandou visitar os doentes, mandou visitar os presidiários também, né? Então Jesus... E logo depois que Jesus foi crucificado, a sua equipe, vamos dizer assim, os seus discípulos ficaram cuidando muito disso, né? Eles ficaram, inclusive eles eram respeitados pelos religiosos da época, porque eles faziam bem para uma camada da sociedade que ninguém mais fazia, né? Exatamente. Então eles ficavam ali cuidando dos doentes, dando uma dignidade às vezes para as pessoas que estavam, né, num processo terminal da sua existência ali. E Jesus nos deixou essa missão, né? Vamos seguir o que os discípulos fazem. Quando ele foi, como tu disse, ele pede aos apóstolos, né? Ir de pregar, né? E se precisar, e fale. Cure os leprosos, façam como eu fiz, os coxos andarem, os cegos chegarem, os surdos ouvirem, assim por diante. Isso nós fazemos também, graças a Deus, né? Não só. É interessante que a doutrina, ela dá uma dimensão maior às parábolas de Jesus. Olha, fazer os cegos enxergarem e os mudos falarem, né? Aquela coisa toda, né? Mas não só os surdos do material, vamos dizer, né? Mas os surdos, aqueles que não conseguem, não tiveram alguém, né, para orientá-los, assim, são os surdos dos ouvidos mesmo, e os coxos que não usam suas pernas, seus pés, para que possam levar a um lugar sagrado onde está sendo pregado, seja qualquer lugar, uma igreja católica, evangélica, protestante, um centro de umbanda branco e assim por diante. Viu? Vamos lá, Raquelzinha, desculpa estar interferindo. Não, é isso mesmo. Então, aqui eu coloquei que nós somos espíritos milenares, né? Já vivemos muitas experiências antes desta e viveremos tantas outras depois dessa, né? E cada existência que a gente experiencia é como se fosse um capítulo de um livro, de um grande livro. Tá? E esse capítulo, ele é escrito de que forma? Ele é escrito através das nossas escolhas. Exatamente. Através daquilo que a gente escolhe pensar, daquilo que a gente escolhe falar e daquilo que a gente escolhe fazer. As nossas ações, né? Justo. Então, todos os capítulos do nosso grande livro, eles são de acordo com aquilo que a gente vai criando. Nós mesmos vamos escrevendo a nossa história, né? Então, assim como na escola, a gente aprende, repete a lição, corrige aquilo que está errado e avança. Exatamente. A nossa vida é a mesma coisa. Ganhamos uma oportunidade de existir nessa situação, vamos dizer assim, e de acordo com a gente aceitar essa situação, conforme a gente viver dentro dessa realidade que Deus nos entregou, é que vai ser a próxima, né? Então, daqui a pouco eu sou, sei lá, muito, muito pobre financeiramente nessa. Exatamente. E levo uma vida maravilhosa, eu continuo sendo uma pessoa boa para os outros, eu me esforço, eu trabalho, eu me dedico, eu estou plantando uma semente que talvez eu não colha nesta existência, mas com certeza em alguma eu vou colher. E ao contrário também, às vezes tem dinheiro, mas não é feliz. Justamente, né? Às vezes o contrário. Justamente, às vezes o contrário. Às vezes a pessoa tem muita condição financeira ou tem muita saúde, mas não faz nada com aquilo. Exatamente. A pessoa tem saúde, mas não ajuda ninguém, não conversa com ninguém, não dá uma palavra, não dá um abraço. Qual será o porquê que essas pessoas são assim? Será que foi falta de encaminhamento dos seus pais?
falta que alguém nos colocasse dentro de uma igreja, seja lá quem for, né? Porque às vezes, será que não é falta de uma religião dessas pessoas? Às vezes né, seu Paulo? Mas eu acho que é porque... Não, eu até nem digo religião, mas é a falta de um silêncio interior. É a falta da pessoa silenciar e perceber que existe algo mais. Se aproximar de um ser superior, né? Aí vai que ela vai encontrar Jesus, né? Porque todos os caminhos acabam levando a Jesus. No momento que são vários caminhos, né, que levam a Jesus, essa que é a verdade. Eu queria falar uma coisa aí que não falou. Esqueceu? Não, na questão que eu estava falando da dor, né? Que ela está falando, né? A doutrina espírita às vezes explica que a dor, né, é uma situação em que temos que passar nas nossas vidas, né, Raquel, como tu falou, né, para muitas vezes evoluirmos, né, pensarmos como é que está a nossa vida. Nossa, às vezes, como tu falou, a pessoa está tão bem, tudo está parado, né, então às vezes vem a dor, né, numa situação... Para dar uma sacudida. Para dar uma sacudida, não, estou passando por isso. Não digo dor, às vezes até uma própria fisiológica, uma dor do corpo, às vezes tu fica mal uma semana, né? Falando das dores que passam rápido. Uma coisa que acontece às vezes, e às vezes fiquei ruim, fiquei esse mês ruim, essa semana ruim, entendeu? Muitas vezes acontece isso para nos despertarmos, né? Que as pessoas não entendem, né? Aí aquele desconforto faz ter algum pensamento do que eu estou fazendo, né? Exatamente, né? Tu sabes uma coisa que acontece muito, e eu vejo isso muito em relatos de mães espíritas, né? Mulheres que perderam filhos. Muitas mães tinham uma vida perfeita, entre aspas, né? Porque ninguém tem a vida perfeita, mas assim, a vida estava tranquila, estava tudo bem, estava todo mundo bem, e a pessoa não fazia nada de diferente. E de repente, aquela bomba. Um filho parte prematuramente, entre aspas, também, e essas mães se transformam em pessoas, máquinas de fazer bem. Exatamente. Exatamente. Elas preenchem, parece que todo o tempo que elas dedicariam para a dor, elas preenchem fazendo bem para outras pessoas. E é difícil das pessoas entender que muitas vezes aquilo... existe uma programação que o próprio espírito devia passar por aquilo. É a questão da causa e efeito, né? Que muitas vezes a gente conhece no espiritismo, mas no espiritismo muitas vezes algumas pessoas que estão até nos acompanhando aqui não sabem, né? Que a gente tem que pensar assim: a justiça divina, ela não pune. No meu não é punição. Mas o que ela faz? Ela reeduca. Ela reeduca, permitindo que a pessoa que fez sofrer os outros passe também por uma experiência. Isso, aí eu vi aqui que eles chamam a dor de instrumento. Como é que é aqueles profissionais que tem na escola? Pedagógico. Instrumento pedagógico da espiritualidade. A dor é um instrumento pedagógico. Eu vi isso aqui também, eu achei aqui a hora que tu falou, é a função pedagógica da dor. Viu? Né? Que a dor atua como um sinal de alerta e um agente de transformação auxiliando o espírito em seu progresso. Sabe assim, tem um espírito assim que ele fala comigo, mas o feijão com arroz, né? Porque eu não tenho grande cultura assim, de espírito assim. Feijão com arroz, desculpa a expressão. Ele diz assim, agradece pela dor. Tá? Agradece pela dor, tá? Levanta as mãos para o céu e diz: Deus, muito obrigado pela dor, pela doença. Né? Diz ele aqui, porque a dor, as doenças são a limpeza da alma. Dói na carne, o burilho que passa, uma lixa limpando, né? Mas está iluminando a nossa alma, o espírito, no caso. Né? A gente estava falando sobre essas pessoas que ficam meio estagnadas, né? Às vezes parece que a pessoa não quer progredir, né? Ela está com uma dificuldade de progredir, mas tem uma notícia para dar. Ninguém consegue se abster da lei do progresso. Inevitavelmente, todas as pessoas vão evoluir. Mais tempo, menos tempo, com muita dor, com média dor, com pouca dor. A gente veio para progredir e nós vamos progredir, quer queiramos ou não. Né? Tu quer dizer, então, que a dor, as doenças,
Eu sei que é assim, seria uma alternativa usada pela espiritualidade, né? Para fazer com que nós venhamos chegar mais perto de Jesus, né? Tem na Gênesis ali, tem uma parte, não lembro da parte, assim, ó, a dor é o aguilhão que impulsiona o homem para a frente. E exatamente isso aí, né? E muitas vezes esta dor nem é imposta, é autoimposta, né? É escolhida. A gente às vezes nem sabe que antes de vir escolheu. Né? Então aqui eu entro até numa parte interessante. Ó, o que nós chamamos de aflições frequentemente são provas ou expiações relacionadas ao nosso passado espiritual. E o Kardec resume isso no 28 com clareza, quando ele diz o seguinte: a doutrina espírita conduz-nos a considerar as aflições da vida como provas ou expiações. Então, muitos dos desafios de hoje não nasceram agora, mas são oportunidades de reflexão, de reajuste, de crescimento. Então, aqui tem, ó, a diferença entre prova e expiação. O que seria prova e expiação? Quer explicar, São Paulo? Então, tá. A prova é uma experiência muitas vezes escolhida pelo próprio espírito que está passando, né, antes de reencarnar. Para que ele escolhe essa prova? Porque ele já teve uma experiência anterior, ele chegou lá, olhou para o que fez, nossa, eu poderia ter feito mais. Então, a minha proposta agora para a minha próxima oportunidade é que eu passe por isso, porque eu acredito que isso vai me fazer melhor, vai me forçar a fazer aquilo que eu não fiz na existência passada. Né? Então, é para testar a sua força moral, sua capacidade de agir melhor. A gente quer crescer. Sabe, o Chico Xavier tem exatamente um exemplo tão bonito que ele dá. Ele sempre conversava com o pessoal dele na frente da casa e tinha um senhor bem pretinho, assim, mexendo no lixo, né? E o Chico Xavier enxergava aquele cidadão na rua e ficava sorrindo. E perguntava assim, que coisa interessante isso aí. Perguntava, por que tu está sorrindo pro cara mexendo no lixo? Você não está vendo a luz que tem aquela criatura? Ele era uma bola de luz na volta. Nossa. Tá? Ele viveu várias reencarnações, mas não viveu essa de passar pelo trabalho que essas pessoas passam. Então ele pediu essa prova. Pediu essa prova. Vocês viram que o nosso trabalho aqui é maravilhoso? Ó? Nossa irmãzinha traz um chimarrão, de vez em quando uma água, temos uma flor. A simplicidade, meus irmãos, e a humildade, não que sejamos tudo isso, né? Mas nós procuramos buscar aquilo que Jesus nos ensinou. Simplicidade. Então aqui nós conversamos, né? De vez em quando sai uma fofoca espírita. Olha a fofoca espírita. Onde já você viu? Não sai nada, estou brincando. Então, olha só, vamos ver o que é a expiação. A expiação é uma consequência natural de um erro do passado. Então, assim, ó, por exemplo, eu me descuidei muito da minha saúde. Né? Não precisa nem ser numa existência passada, pode ser até essa mesmo, né? Eu, sei lá, eu fumei a vida inteira, usei drogas ou álcool, enfim, me automediquei muito, até a maledicência, o sexólatra, tudo isso. Me ocupei de, enfim, N coisas que podem maltratar o meu instrumento nesta experiência que é o meu corpo, né? Eu vou penar no final. Por quê? Porque eu mesma plantei esta semente. Vai chegar lá no final e eu vou ter que enfrentar tratamentos. Exatamente. Eu vou ter que correr atrás para restabelecer o equilíbrio do meu organismo. Então, isso é uma expiação. Desculpe cortar mais uma vez. Jesus, cada vez, falou assim, ó, vós sois os vossos próprios médicos, eu não entendi aquilo ali. Aí depois eu comecei a estudar, nós estamos doentes exatamente pelos erros que nós cometemos. Né? E aí ela atinge a matéria, o espírito, a alma e a matéria. Então nós temos, vós sois os vossos próprios médicos, nós não precisamos ficar doentes, né? Não, eu acho importante aqui também a gente falar, porque a gente sabe que tem muita gente, né,
que passa pela doença. Muita gente. Sabe que deve ter muita gente que está assistindo que passa pela doença. É importante esclarecer que não é matemática. Ah, tu tá doente, então é porque tu bebeu, porque tu fumou, não quer dizer. Porque a pessoa às vezes é super saudável, né? E ela está doente. E isto também pode ser uma prova escolhida por ela. Pode ser. Né? E também pode ser um reflexo de descuidos em outras vidas. Não quer dizer que seja igual. Então não é matemática. Ah, então quer dizer que se eu tô com isso é porque eu fiz aquilo. Se fulano, não é. Cada existência é única, cada ser é único, individual. E tudo que acontece na vida dele é personalizado. Exatamente. Então a gente não pode, ai, tu que é espírita, se eu tô assim é porque eu fiz tal coisa. Não sei. Não necessariamente. Pode não ser, né? Então isso aí é uma coisa que tem que ficar, né, clara para nós. Exatamente. O Kardec, então, afirma, estes sofrimentos são, então, o remédio para a alma. Curam-na. O sofrimento é um instrumento pedagógico, um recurso para despertar virtudes que ainda não conquistamos. Então, a gente está aquela velha história da família, né? Estamos em casa com aquele filho difícil, com aquele pai difícil, aquela pessoa, marido difícil, a mulher difícil, uma pessoa que nos provoca dor, que nos testa, e a gente vai aprendendo com ela. No começo a gente meio que perde as estribeiras e ao longo do tempo, com o amadurecimento, a gente já vai... Você sabe, Raquel, a gente é humano, né? A gente erra dentro de casa, né? E eu não estou à margem assim, de dizer algumas coisas assim, que ela, de vez em quando não há um desentendimento dentro de casa. Ah, não tem uma necessidade. Mas tu sabe, depois me dá um remorso de por que eu fui fazer isso aí? Não faço mais. Vou ouvir direitinho as coisas. Eu ouço tantas coisas assim dos meus familiares, muitas vezes, né? Me lembro de Pedro, né? Não perdoa 7 vezes, não, perdoa 70 vezes, 7 vezes, né? Então a gente tem que entender que nós não temos as mesmas faixas, não que a gente seja melhor, mas a gente está tentando nos melhorar. Essa que é a verdade. E nós só vamos melhorar domando essas nossas más inclinações, né? Não aceitar. Né? Quem somos nós, né? Que dizer, por que tu me tirou da zona de conforto? Por que não eu? Né? Será que não é o orgulho que fala mais alto? Né? Será que eu não estou precisando de um professor dentro de casa ou fora de casa que me diga as coisas para aferir, né, meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo? Será que eu não preciso dessas coisas, dessas pessoas? Claro que eu preciso. Claro que precisa. Né? Não, e a gente vê isso, a gente vê aqui, a gente vê ao nosso redor e dentro das nossas casas pessoas melhorando a todo tempo, pessoas evoluindo. Ai, fulano era um horror. Aí ele adoeceu, ficou doente, foi internado, sofreu, não sei o que, agora ele é outra pessoa. Exatamente. Não é? Ou então assim, o fulano tinha um dinheiral, aí quebrou. É outra pessoa, o cara tá assim, ó, bárbaro, gente fina, querido, não sei o que, tá humilde. Então, a dor, além de nos igualar, porque ninguém é mais que ninguém na dor, né? A dor nos iguala, ela é um remédio amargo, né? E Deus permite essas dificuldades na nossa vida para ir curando a nossa alma, para a gente ir avançando. Sabe que eu conheci, quando a gente passa na vida assim, como exemplo, né? Um médico aqui de Bagé, e a esposa dele sempre vinha conversar comigo, o fulano tá demais, aquela coisa toda. Se queixar um do outro. Hein? Eles vinham se queixar um do outro. Se queixar. Ele era muito meu amigo, ele, médico. Ele está aqui em Bagé, ela também. Mas ele em casa é um déspota, um terror. Mas lá no consultório, meu amor, que tu tem, aquela coisa toda, né? Tratando todo mundo assim, cheio de mel, cheio de bondade, mas em casa, né? Não tratava ela bem, coitada. Ele era muito bruto assim com ela, né? Um dia ela veio me falar que eu estava tomando banho, resbalou e quebrou uma perna. E não tinha jeito de consertar aquela perna, ninguém conseguia consertar aquela perna dele.
Ficou assim, por 2 ou 3 meses em cima de uma cama. De castigo. De castigo, Só que exatamente. não é castigo. Exatamente. E o que tu fez? Eu tinha que, no primeiro momento, de dar comida até na boca, né? Fazer um cafezinho para ele, fazer curativo, mudar aquela coisa. O que aconteceu lá? Não, ele com a dor, ele mudou. Ele mudou, se tornou mais respeitoso, mais solícito, né? Mais participativo. Eu digo, essa é a missão da dor. Essa é a missão, né? Para a pessoa reconhecer que tem alguém que cuida, que nos ama e assim por diante, né? Então precisamos de brincalhão, né? E tem muito dos meus assim que a minha casa, por exemplo, é completamente cada um tem uma religião, né? Ecumênica. Ecumênica. Eu sou espírita, a minha mulher tem um centro de Umbanda branca, a minha filha trabalha aqui e adora o catolicismo, porque é uma reencarnação assim, ela foi freira, né? Adora o catolicismo. Tem outra lá em Pelotas, que é do Candomblé, e assim por diante. E a parentada toda assim, ó, é evangélico, é protestante, e nós nos damos bem, né? Nos aceitamos, não dá para ser. Então, assim, às vezes eu sou contestado. Eu tenho uma pessoa, né? Essa é a fofoca espírita. Não dá dicas para pessoas, só disso. Não, tem uma pessoa que faz parte lá da minha família, que chegou depois, mas faz parte da minha família. Mas não pode, seu Paulo, porque o senhor não tem reencarnação, não tem expiação, morreu, acabou tudo. Ele diz assim, olha, eu digo assim, brincando com ele, né? Eu sei, Jesus falou que o profeta não ia atender todo mundo. O senhor é um profeta? Que profeta? Coisa nenhuma. Um profeta, mas eu digo, eu sou um profeta. E o profeta disse, Jesus não é aceito na sua terra. Brincando com ele, dá risada, né? E foi católico, assim, né? Maravilha que é católico. Mas é bom ter todas as religiões, é bom não ser evangélico. E assim, eu acho que todo despertar vai acontecendo em diferentes fases da vida, diferentes etapas da vida. A gente primeiro entende uma coisa, depois começa a entender outra, aí começa a aparecer um questionamento aqui, outro